dia 1º de março, agora domingos, temos uma motociata aqui em Chapecó. Para falar sobre este assunto, o que vai ser, quem é que vai estar aqui, qual é a motivação, temos aqui o vereador Fernando Cordeiro. Fernando, seja bem-vindo. E aí, como é que vai ser essa programação? Boa tarde, Alcebiades. É um prazer estar aqui com vocês no Diário do Iguaçu e principalmente para trazer informações, do nosso trabalho e também agora desse ato que faremos no próximo domingo aqui em Chapecó, dia 1º de março, a partir das 9 horas da manhã. Gostaria de convidar aí Chapecó, toda a região oeste de Santa Catarina, os nossos amigos aqui também de pertinho do Rio Grande do Sul, do Paraná, para que estejam conosco. Essa será a principal manifestação dos últimos anos aqui em Chapecó, com a pauta do Fora Lula, Fora Toffoli, Fora Moraes, Fora Lula por tudo que vem acontecendo do Brasil afora, principalmente nós como cidadãos vendo o preço das coisas no mercado da forma que está, o próprio IBGE, tá tentando justificar uma inflação aí a 4%, mas o cidadão tem manifestado e nas próprias pesquisas correspondem a isso, que mais de 70% da população brasileira entende que o preço, o reajuste do salário mínimo ou dos salários não tem acompanhado o preço das coisas no mercado. E se a população, mais de 70%, está vendo isso, não é uma simples fala do vereador Fernando, e também diante da questão aí do Toffoli, do Moraes, é uma advogada, que tem um contrato aí de 129 milhões de reais com um banco que causou aí prejuízo a milhares de cidadãos brasileiros. O Toffoli viajando em jatinho de advogado do Banco Master, envolvimentos aí que cada vez os dias vão passando, vai piorando isso, e nós como cidadãos, de forma respeitosa, de forma ordeira, de forma pacífica, sempre ressaltando isso, que a direita sempre foi essa representação. Nós que sempre criticamos a esquerda pelo quebra-quebra, Aquele fato, obviamente, do dia 8 de janeiro, eu não passo a mão na cabeça de coisa errada, Acho que quem fez as coisas erradas precisam pagar. Agora, nós precisamos tratar um quebra-quebra de forma diferente do que é uma tomada de poder, como o STF e o Moraes querem fazer parecer. Então, hoje nós sabemos também a necessidade da derrubada do veto da dosimetria. Eu, particularmente, sempre deixo registrado que não é a melhor opção, eu não concordo com a dosimetria, eu sou defensor de uma anistia ampla, geral e restrita para pacificar o país, mas nesse momento a gente também precisa ver o que está ao alcance também nesse momento. Nós temos muitas famílias Brasil afora sofrendo, muitas pessoas aí condenadas a muitos anos de prisão por causa de batom, por causa de sentar na cadeira de ministro, por questões de falta de individualização das penas também, muitas pessoas condenadas por erro de outros, de terceiros. Então eu vejo que está na hora sim de pacificar o país, está na hora sim de nós podermos voltar às ruas com confiança, podendo saber que não vai acontecer nenhuma situação aqui em Chapecó. E a maior prova disso, eu já participei aqui em Chapecó, já organizei aqui em Chapecó, dezenas de manifestações, sempre de forma muito respeitosa, com participação de famílias, com participação de crianças vindo com a sua bandeira, com a sua camisa verde e amarela. Você esteve presente trazendo cobertura da última manifestação também aqui em Chapecó, e é sempre de forma muito respeitosa, Então, muitas pessoas ainda me dizem, Fernando, eu ainda tenho medo de sair às ruas. Sim, é um direito da pessoa se preocupar, só que também é um dever nosso como cidadão estarmos atentos ao que vem acontecendo no Brasil e se posicionarmos de forma clara, transparente, então pela anistia ampla, geral e restrita, pela liberdade também do presidente Bolsonaro, fora o que vem acontecendo aí, tanto do Lula quanto do Moraes, do Toffoli, e colocaria aí nesse bolo também o próprio Gilmar Mendes também, que sempre envolvido em escândalos, em problemas, e diria inclusive que, imagina se fosse ao contrário, não vou nem citar o Bolsonaro, imagina se fosse nessa questão aí o Sérgio Moro, lá atrás, o Sérgio Moro da Lava Jato. O que o Brasil, o que a grande mídia, a mídia nacional ou o próprio PT estaria acusando o Moro se fosse ele. Agora, como é o contrário, então não importa, no Brasil atualmente não tem sido o quê, mas tem sido quem, Então quem
está passando por isso. Se é o Bolsonaro, cadeia para ele. Se é o Lula ou se é o PT, não. O maior exemplo que a gente vive agora na prática também se chama o carnaval, né? A utilização de recursos públicos no carnaval, né? Para homenagem. Imagina, Alcebiades, se fosse o presidente Bolsonaro sendo homenageado por uma escola de samba com a utilização do recurso público. Esse Brasil já tinha parado pela imprensa nacional, né, que a gente sabe que está com alinhamento à esquerda e ao PT no Brasil, e também ao próprio Congresso, né? Agora, como é o Lula, daí pode, né? Estendo isso também não apenas como oposição, mas e o Tribunal Superior Eleitoral? Os posicionamentos, né, suspenderam os direitos políticos do Bolsonaro por fazer uma reunião com os embaixadores. E agora a utilização de recurso público e pior, em ano eleitoral, né, com citação, inclusive, de símbolos do L, com incitação ao Lula, né, de novo, né, ao 13, ao PT. Gente, é mais uma vez, não é o quê, mas é quem. E o Brasil precisa parar com isso, né? Então, o resultado disso, desse desastre que foi o carnaval para o Lula e para o PT, está na pesquisa de hoje, onde Flávio, pela primeira vez, né, segundo aí 2 institutos de pesquisa, já em um deles empatado e em outro um pouquinho à frente. E isso faltando ainda alguns meses para a eleição. Então, o reflexo disso é o quê? É o desastre, a população não aceitou isso, né? O próprio ataque também às famílias evangélicas, ou não apenas as evangélicas, mas as cristãs, né, católicas, independente da religião, mas que pense como uma família conservadora, né, atacada dentro de uma lata. Eu, se fosse representante, por mais que eu não concorde com determinado segmento, mas se eu soubesse que aquele segmento seria atacado em um momento de homenagem a mim, eu jamais aceitaria, diria isso não. Se vocês querem me homenagear, então vamos valorizar a minha história, né? Mas não atacar quem pensa diferente publicamente e com recurso público. Então eu faço esse relato aqui para dizer que hoje sim nós temos vários motivos que nós podemos elencar para que o povo esteja nas ruas agora no próximo domingo. Quais são os efeitos práticos assim que vocês esperam com essa mobilização? Primeira das coisas importantes dizer que se trata de uma mobilização nacional, né, organizada e puxada, né, pelo deputado federal hoje Nicolas Ferreira, lá de Minas Gerais, né, que hoje era uma das grandes expressões de lideranças aí, principalmente das redes sociais também hoje da direita no Brasil, e nós estamos replicando aqui no município. Chapecó nunca fugiu da sua responsabilidade. Algumas vezes com muito público, outras vezes com menos, mas o recado que eu também deixo é que se tiver 1 ou 2 pessoas lá, também vai ter representante público aqui que também vai estar lá, independente do número de pessoas. Porque eu entendo que não é a quantidade, mas é nós não nos omitirmos nos momentos que nós temos que nos posicionar. E o reflexo disso tudo é o povo voltar a entender a necessidade de posicionamento e de posicionamento público. Às vezes algumas pessoas me dizem, mas Fernando, não adianta. Gente, com todo respeito, de forma alguma não quero ser ofensivo ao dizer isso, mas ficar em casa sentado no celular, no Instagram, no Facebook, reclamando não vai resolver o problema, né? Então, se a população sair às ruas, protestar a nível de Brasil, muitos municípios também têm se organizado em diferentes horários do próximo domingo para fazer essa manifestação. Eu ia dizer isso, é um movimento articulado não só em Santa Catarina, mas no Brasil. Mas no Brasil, isso. Inclusive, tenho acompanhado várias lideranças aí que a gente tem amizade, né? Tanto em Santa Catarina quanto no sul do país ou até mesmo em outros estados, né? Que têm mobilizado. Não tem sido todas no mesmo horário. Nós aqui, por exemplo, já identificamos que o melhor horário e o que o pessoal sempre sugere é na parte da manhã. Na parte da tarde, num domingo, o pessoal já quer estar com a família, já tem as suas funções, suas tarefas, né? Então, o domingo de manhã é o dia escolhido. E deixar claro aqui também, explicar aqui, aproveitar esse grande canal de comunicação que nós temos nesse momento, que será a partir então das 9 horas da manhã, né? Carreata e motociata. Você que tem sua moto, carro, caminhão, trator, não importa, né? Esteja conosco a partir das 9 horas, no domingo, na Avenida Getúlio Vargas, no prolongamento, próximo ao shopping, lá onde a gente chama do Monumento das 13 Estátuas, né? Então, subindo o shopping, você vai chegar até o prolongamento lá da Avenida Getúlio Vargas e lá será o início, né? Então, a nossa ideia é fazer uma concentração lá a partir das 9 horas, né?
utilizar aquele espaço ali para reunir o pessoal, para fazer um ato de manifestação, e a partir disso, né, chegando a população para participar, daí nós vamos levar provavelmente na Avenida Getúlio Vargas, daí essa motociata, essa carreata. Eu ia perguntar assim, ela tem percurso a ser feito ou vai se concentrar na avenida? Provavelmente nós vamos concentrar na avenida, até porque pela experiência que a gente criou aí das outras manifestações, o pessoal a gente convoca para as 9h, mas para sair um pouco mais adiante, até para concentrar, aglomerar, né? E também porque nós temos recebido informação aí, nessa manifestação agora nós já tivemos alguns grupos que vieram de fora, de Chapecó, alguns aqui de cidades ao redor, outros aqui do Rio Grande do Sul também que vieram para cá participar. E eu diria que Chapecó está se tornando uma referência aqui do oeste de Santa Catarina em saber que se há manifestação nacional, em Chapecó vai ter, né? Então, esse vínculo, essa tomada de decisão de sempre ter aqui é algo que a gente também sente orgulho disso. Por quê? Porque são momentos que é onde a gente respeita quem pensa diferente, mas nós não podemos deixar de fazer. Algumas pessoas até me disseram, Fernando, essa última manifestação nós tínhamos a expectativa de ter mais pessoas participando, né? Muito se falou de ir até o Nicolas naquele movimento, né? Que ele fez aquela caminhada, mas aqui para nós é distante, querendo ou não, é longe. E mesmo assim tivemos, né, o nosso presidente, Leandro Sorgato, lá representando, né? Eu particularmente não consegui ir até lá, mas conversando daí com as pessoas que sempre estão conosco, porque não é o Fernando sozinho, sempre tem um grupo aí que ajuda a organizar, que ajuda a mobilizar, né? Para que nós não deixássemos de ter a nossa manifestação. Mesmo assim, muitas famílias presentes. Nós tivemos um relato ali muito importante também de um amigo nosso, cidadão venezuelano, que relatou as dificuldades que as famílias enfrentam hoje na Venezuela. Então eu diria que sim, é um momento que nós temos que nos manifestar. A população pode voltar a ter confiança de sair às ruas. A nossa manifestação aqui será respeitosa, nunca será no sentido de provocativa para tirar do sério quem pensa diferente. Não, nós estamos expondo o nosso pensar. Assim como, historicamente, até quem pensa diferente de mim, o próprio pessoal do PT, todo mundo sabe que nós temos divergências, muitas vezes na própria Câmara de Vereadores nós temos discussões, mas nunca na esfera pessoalizada. Tanto é que todas as vezes que eles fizeram manifestação aqui em Chapecó, seja ela pequena, grande, as últimas, obviamente, sempre pequenas, mas eu não fui lá provocar ou criticar ou qualquer coisa do tipo assim. A livre manifestação é de qualquer um. Eu sempre costumo dizer o quê? A liberdade de expressão ela precisa existir para os dois lados. O que tem que ser punido é quem parte para o exagero, né? Os exageros, eles precisam ser punidos. Agora, você antecipar uma restrição da liberdade de expressão das pessoas, né? Ou tentar impedir que a outra pessoa se manifeste, eu costumo dizer o seguinte, que quem pensa diferente de mim tem que ter a liberdade para falar, por mais bobagem que seja. Agora, a lei, ela já proíbe, né, ataques pessoais, calúnia, difamação, né? Agora, o Brasil precisa entender que nós temos que voltar a um cenário onde as pessoas possam se manifestar, mesmo de forma acalorada, muitas vezes, e que a lei já existe aí para punir quem se passa, né? Agora, nós privar é difícil. Nessa linha, Fernando, a gente ouve por aí, eventualmente, que é o seguinte, é mais uma manifestação contra as instituições, que tem viés eleitoral, em função do momento que se vive aí. Como é que tu avaliaria isso? Olha, nossas manifestações nunca pediram destituição do STF, nunca pedimos destituição do Congresso Nacional, né? O fora Lula, o fora Moraes, fora Toffoli, existem os mecanismos legais que se chamam o impeachment ou, para um representante eleito, o voto popular, né? Então, naturalmente, a gente sabe que a oposição a nível de Brasil sempre se organizou para fazer o impeachment tanto do Moraes quanto do Toffoli. Infelizmente, hoje a presidência do Senado não acompanha esse clamor popular que existe hoje no Brasil. Eu diria que hoje são dezenas, talvez, do Moraes, até centenas de pedidos já, né? Mas que a nossa legislação prevê que o impeachment ele precisa passar inicialmente por essa autorização, né? Enquanto não houver essa autorização, infelizmente não passa. Então, da nossa parte, aqui é um compromisso público com a imprensa também e com a população,
que em nenhum momento nós pedimos o fechamento do STF, em nenhum momento nós partimos para vias, digamos assim, antidemocráticas, como alguns querem colocar. E eu também diria que eu rejeito o rótulo de extrema-direita, porque hoje extrema-direita é ser, digamos assim, o que a gente considera como algo normal. Extrema-direita hoje é uma família tradicional, né? Homem e mulher, é a questão de o casal que quer ter os seus filhos, é quem pensa em favor da produção, quem quer trabalhar, quem quer empreender. Então, o PT e a esquerda tentam rotular quem pensa diferente deles como uma extrema-direita. Mas se quem, né, tem mais idade aí, que também está nos acompanhando, sabe que a defesa, por exemplo, nesse episódio aí da família tradicional que eles quiseram atacar no carnaval, gente, é algo, ao meu ver, pelo meu pensamento, algo normal, uma família tradicional, né? Respeito quem pensa diferente. Os meus posicionamentos, inclusive, a esse tema, Alcebiades, sempre deixei... Família conserva? A família em conserva, né? Eu sempre deixei muito claro o quê? Que o adulto, o cidadão, ele faz o que ele quiser da vida dele. Não é eu que, como parlamentar, vou dizer o que o cara deve, ou a mulher, né, deve ou não fazer. Quiser, como alguns aí, parecer bicho, quiser fazer o que for aí, eu não me meto na vida sexual de ninguém, cada um cuida do seu. O que eu sou contra e tenho posicionamento claro é que nós não podemos tratar de sexualidade de crianças. Isso é o meu posicionamento sempre, né? Criança tem que se preocupar em ter uma escola adequada, ter carinho, ter respeito, ter formação, ter alimentação, ter um abraço, ter presença dos pais, a responsabilidade dos pais também é um tema que nós temos que tocar nesse ponto, né? Que infelizmente a terceirização hoje da educação é um problema também, mas o que cada um maior de idade quer fazer da sua vida, estou pouco me preocupando. Agora, sobre a questão das crianças, de nós preservar a inocência das nossas crianças, daí eu não deixo de me manifestar, porque quem quer tratar de sexualidade de criança é doente da cabeça, não tem como respeitar isso. E tu sabe que existe, tem movimentos, né, que a gente vê por aí que querem tratar sobre crianças trans, né? Isso é inadmissível. Agora não seja o momento agora, mas tem até uma discussão na Câmara em andamento sobre isso, né? Inclusive nós temos uma discussão hoje na Câmara de Vereadores da questão das câmeras em sala de aula também, né? Uhum. Então, qual que é a nossa principal base disso tudo? É que criança tem que pensar em ser criança, em brincar, em ter educação, em ter uma casa, em ter cuidado, zelo, carinho. Depois que crescer, faz o que quiser da sua vida. Eu costumo dizer assim que eu não sou fiscal de órgão sexual e de sexualidade de ninguém. Agora, o que eu tenho posicionamento claro e efetivo é que criança é criança e nós não temos que tratar sobre isso. Só para encerrar ali a questão da manifestação, e viés eleitoral. Sempre com muito cuidado, né? Muito cuidado, respeitando a legislação eleitoral. Nós também temos um posicionamento muito claro dos organizadores dessa manifestação em favor também do nome do nosso pré-candidato à presidência da República, Flávio Bolsonaro, né? Então, eu te diria que politicamente e eleitoralmente falando, nós temos, e a população que nos acompanha sabe também dos meus posicionamentos aí nas redes sociais, que a nossa organização dessa manifestação de domingo tem lado, tem posição. E a nossa posição é em favor do nome do Flávio, hoje como pré-candidato, né, colocado aí a nível do Brasil, e nós temos esse posicionamento. Respeitamos quem quer concorrer num primeiro turno, mas nós também temos posição. Eu costumo dizer que em cima do muro que é o complicado, né? Então, quem tem a sua posição, se, por exemplo, os outros partidos aí querem concorrer daqui a pouco num primeiro turno para ser uma opção de uma centro-direita, aí, né? Tudo certo, a gente não vai ficar questionando nesse sentido. Agora, nosso lado nós também temos e queremos que também seja respeitado. E o nosso lado, nosso posicionamento dentro da nossa manifestação é a questão do nome hoje do nosso pré-candidato, Flávio Bolsonaro, assim como também do nosso pré-candidato Jorginho Mello, governo do estado, a reeleição. E aqui nós temos a alegria de dizer também que temos a nossa melhor deputada federal e também nossa pré-candidata ao Senado, Carol Detoni, nosso pré-candidato ao Senado também, Carlos Bolsonaro,
né? Então, nós temos, eu costumo dizer o quê? Que nós sabemos o lado que temos. Sabemos o lado que temos. O PT, nós sabemos também quem são as pessoas, né? Não se definiram aí também ainda a questão de Senado e questão de governo, a gente vê os nomes, mas a gente respeita, essa é a democracia. E na urna que a gente tem que ganhar. Mas eu sempre deixo muito claro, então, até para a própria população saber, que nós temos esses princípios de que é o fora Lula, fora Moraes, fora Toffoli, anistia ampla, geral e restrita, né? A liberdade do presidente Bolsonaro e também essa pré-candidatura aí do Flávio Bolsonaro no Brasil, porque nós entendemos que temos sim que se posicionar, temos que sim se manifestar, né? Contra o que vem acontecendo aí no Brasil. Não basta pedir fora Lula, nós temos que dar uma opção para o Brasil voltar à normalidade, voltar eu como pai, eu sempre uso o exemplo, tenho 2 crianças em casa, a voltar a não ver no mercado promoção de caixinha de bombom, R$14,99, R$15,99, promoção de Coca-Cola, que a piazada também gosta, né? Quem é pai, quem é mãe que está acompanhando sabe, né? Pagar uma Coca-Cola de 2 litros aí, R$15, R$16, e daí os caras me dizer que a inflação está em 4%, pessoal, quem que acredita? O resultado da pesquisa está aí, não é o Fernando Cordeiro que está falando. Mais de 70% da população diz que não acredita nisso. Por quê? Porque o preço das coisas no mercado, a própria carne, né? Os próprios outros produtos. E tem um ponto muito interessante também, Alci, que eu sempre menciono, que é a questão da reduflação, né? Que é essa semana, por exemplo, cheguei em um mercado aqui de Chapecó, o meu filho gosta muito de, por exemplo, de suco de uva. E tem aquelas caixinhas do suco de uva de 1 litro, né? E eu olhei de longe assim e falei, olha ali, ó, R$9,99, que legal, tá na promoção, né? Porque geralmente essa caixinha aí de 1 litro, quem é pai, quem é mãe sabe aí, tá quase 20, né? Pensei, opa, R$9,99, vou levar, e vou levar bastante, né? Quando eu cheguei perto não era 1 litro, era 700 ml, né? Então, o que é isso? É a tentativa de enganar o consumidor que ele está pagando menos, só que ele também está recebendo menos. Podemos falar da tão falada caixinha de bis, por exemplo. Eu estou usando aqui exemplos de pais e mães, né? Porque eu também sou pai. Que a caixinha de bis, além dela ela ir encurtando, agora ela foi baixando também, né? A caixinha de bombom, antes vinha uma coisa, agora vem outra. A caixinha de o pacote de salgadinho vinha uma coisa, vem outra. O óleo, gente, o óleo de soja, que é muito utilizado aí dentro de casa, né? Para produzir alimentos. Tem marcas aí vendendo já 800 ml, 900 ml. Quem gosta de fazer o seu churrasquinho aqui em Chapecó, aqui no sul, muito. Os pacotinhos de linguicinha que tempos atrás era 1 quilo, agora já está chegando em 400 gramas. Então a reduflação vai enganando também. Olha, 9 e pouquinho, né? Mas o que a população muitas vezes não vê é que esse preço está um preço mais baixo, mas também a população está comprando menos. Então, por isso que eu te digo que eu não consigo admitir que essa história aí de 4%, 4 e pouquinho, né, da inflação represente de fato o que é o preço, né? Tanto é que, infelizmente, muitos agentes do IBGE têm pedido demissão, né? Diretores, superintendentes têm pedido demissão porque não falam expressamente e abertamente o quê? Talvez por medo, mas a gente percebe aí esse problema. E eu te diria também, uma das pautas que a gente vê aí a nível nacional, que hoje, falando de Chapecó, que é um problema, os Correios. A nossa central dos Correios aqui de Chapecó está com 1 ano de aluguel atrasado. Só não foi despejado ainda, porque eu tive a oportunidade, inclusive, de conversar com o proprietário, que o proprietário me disse, Fernando, eu vou judicializar. Eu vou receber quando? Eu vou pagar advogado, né? Vou gastar com custas judiciais, com advogado, e eu vou receber quando, Fernando? Então, daqui a pouco, ao invés de eu buscar um pagamento, eu ainda vou ter mais despesa, né? Então, ele está crendo que em algum momento talvez eles paguem. Então, nós estamos falando aí de uma região como Chapecó, produtiva, né? Que tem correio aí com mais de 1 ano de aluguel atrasado. Infelizmente, a gente vê o pessoal aí, né, da nossa oposição, digamos assim, né, aqui em Chapecó, vê vereadores aí, por exemplo, eles criticavam muito, qual que é a obra do Bolsonaro para Chapecó? Agora eu inverto a pergunta, qual é a obra do Lula agora desses 4 anos para Chapecó? Né? Estão tendo que gravar na frente de prédio particular aí, financiado pelo Minha Casa Minha Vida, porque eles não têm obra para mostrar. E não tem pandemia, não tem guerra,
né? E mesmo assim não conseguem. A reforma aí das estradas que prometeram 1 bilhão, não veio, né? O próprio senador Esperidião a mim disse que não veio esse valor, né? Também, muito do que foi entregue ali no primeiro ano relacionado às estradas já estava previsto lá desde o próprio Tarcísio, quando estava no Ministério e o presidente Bolsonaro. Então são coisas assim que eu te diria que é muita falácia, muito gasto público e refletindo na prática muito pouco para o cidadão. Na verdade, é o seguinte, né? Motivo não falta para a manifestação de domingo, dia 1º. Isso aí, né, Fernando? A ideia de comunicar é justamente essa. Agradeço muito essa oportunidade, né? A gente acaba se alongando aí porque são vários fatos, né? Mas realmente pontuando todos esses, como muito bem tu disse. Eu acho que hoje o cidadão brasileiro ele pode escolher o assunto que ele quiser para vir para a rua manifestar hoje, né? O que eu digo aqui e esclareço é que às vezes algumas pessoas perguntam, mas lá no folder tá fora Lula, Toffoli e Moraes. Não estão mais pedindo anistia? Não, estamos sim. Mas isso é uma questão que vem a nível nacional e quem acompanha vai ver isso presencialmente. Então, muito obrigado por essa oportunidade e eu não tenho a menor dúvida que essa será aí uma grande manifestação. Então, domingo, 9 horas, Avenida Getúlio Vargas, Monumento das 3 Estátuas, subindo a Getúlio Vargas, próximo ao shopping. Quando subir lá em cima, você já vai ver toda a manifestação. Muito obrigado. Perfeito. Encerramos então mais essa conversa e no futuro aí voltaremos a conversar com o vereador aí a respeito de situações da Câmara e assuntos sem debate, além da campanha, né? É isso aí. Estamos sempre à disposição. Muito obrigado.